Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Estamos aqui novamente com uma convidada hoje nesse projeto Minha Experiência Fora do Brasil. Enquanto isso, eu quero você que está chegando aí, convide aí os seus amigos para fazer parte aqui da live, para estar aqui conosco. Enquanto isso, eu vou convidar aqui as pessoas enquanto a minha convidada chega também. Quem foi entrando aí, me confirma se o áudio, o som, como de costume, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Minha voz agora à tarde parece que está um pouquinho rouca. Temperatura aqui fica esfriando, aí já viu, né? Mas eu creio que dá para vocês me ouvirem bem. Estou convidando aqui as pessoas, vocês aí também, convidem as pessoas para estar aqui junto e nós conhecermos a história da Ivana. Estou super curiosa para conhecer a história dela, de como foi sair do Brasil e tudo mais. Sejam bem-vindos. A minha convidada aqui entrou, deixa eu chamar ela. Obrigada, Regiane, por avisar. Enquanto isso, aí vão convidando as pessoas. Agora sim. Olá, Olá, seja muito bem-vinda. obrigada. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí, eu vou Sim, só comentando. Que legal, vou conhecer aí um pouco da sua história, né? Nós nos conhecemos, creio que faz aí uns 2, 3 meses. 2 meses, faz. eu creio. Você estava entrevistando uma das autoras, que é da Editora Gira A Brasil, Daniela. uma das minhas clientes. Eu já tenho bastante Uhum, contato com a Daniela também. E aí eu uhum. falei, gente, que história linda que a Nádia tá, Sim, que semente sim. bonita, né? E aí falei, Nádia, eu tô aqui também, ó. Claro, é claro. E é super importante, né? E comentando aí para as pessoas que não me conhecem, né? Eu me chamo Sim, Nádia Amorim. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui que eu acho que eu estou cortando. tá. Aí, acho que agora sim. Eu me chamo Nádia Amorim, eu sou de São Paulo, capital. Eu já morei na Alemanha, né? Você hoje mora na Alemanha também, mas não em Sim. Berlim. Eu morei em Berlim. Fiquei 6 meses em Berlim e logo eu mudei aqui para Madrid, onde eu já estou há quase 8 anos. Em julho eu faço 8 anos. Legal. E esse ano eu comecei, né, esse projeto, né, da minha experiência fora do Brasil, porque eu percebi que muitas pessoas, quando começam a comentar como é que é a experiência de morar fora do Brasil, comenta só as coisas boas. E aí posta fotinho, então, né, toda a vida linda e maravilhosa. E a prática a gente sabe que não é assim. Não. Né? Tem dias que a gente não quer fazer nada, tem dias que a gente quer voltar para o Brasil, tem dias que você está com raiva Sim, do país que você está, enfim. sim, E fora que tem todo um processo, quando você muda de país, que você também tem que aprender a lidar com a cultura, a pessoa se torna, começa a reaprender quem ela é. Então, através desses bate-papos, né, que eu tenho conversado com as pessoas, é, eu tento, de alguma maneira, passar a experiência das pessoas, para que possa ajudar essas pessoas que querem mudar de país ou mudar de cidade, porque a experiência também serve para quem quer mudar de cidade, sim, possa aprender com as histórias, né? E eu sou apaixonada em ouvir histórias, porque eu aprendo muito. sim. E, e, e querendo ou não, quando você começa a compartilhar histórias, você já começa também a fazer parte dessa história, né? Começa. Coisas da vida da pessoa já começam a influenciar. Isso é bem Com legal, né? certeza. É, Então é isso, né? Para quem não me conhece, já para legal. apresentar. E claro, né? Já fica o convite, assim como eu fiz nessa live, né? Quem mora em outro país e quer compartilhar em qualquer parte brasileira, em qualquer parte do mundo, eu tenho conversado com brasileiros de várias partes do mundo. Me procura no privado, que com certeza nós marcamos aí uma agenda. Eu estou fazendo já agenda para junho e vamos Legal. conhecer a história, né? E aí Vamos. agora eu deixo você, Ivana, para você se apresentar, para as pessoas te Legal. conhecerem. Sim. Legal. Nádia, obrigado pelo convite aí dessa live para a gente compartilhar esse momento de expatriação, né? Uhum, Quando uhum, você me contou desse seu projeto 2, 3 meses atrás, eu fiquei encantada porque uhum. a gente sabe que é um número grande de expatriados. Sim. E boa tarde.
E aí o que acontece, né? Quando a gente faz essa expatriação, eu falo que a gente se torna hermafrodita cultural. É verdade, nunca tinha ouvido Você, falar disso, é verdade. você não é mais brasileiro, mas você não é alemão, mas você não é mais português e você não é nada. Sim, mas espanhol, é É, verdade. você fica um misto. Eu falo que. E aí Sim. você acaba criando a sua própria identidade cultural. Tá Uhum. entrando um pessoal aqui que sabe muito bem disso. Eu tenho até uma cliente minha que está assistindo aqui que fala muito isso. Que a gente cria Sejam muito nossa, bem-vindos. a gente cria nossa própria cultura, né? Da porta do Uhum. apartamento para dentro é a nossa Uhum. cultura criada, porque é um misto, né? A gente mistura um pouco Claro. do Brasil com um pouco da Alemanha. Eu que fui para a Inglaterra antes, um pouco da Inglaterra, enfim. Uhum. Então, assim, meu nome é Ivana, tenho 41 anos, tenho 2 filhos, trabalho com marketing digital para Uhum. mulheres expatriadas, mas claro, Uhum. já atendo homens também. Uhum. Mas o meu foco são essas mulheres, porque a gente tem essa identidade, essa empatia por essa Uhum. mulher que fez imigrou, né? Sim. E a gente tem todo um processo de luto quando você faz Sim. essa imigração e você perde sua identidade no meio do caminho e depois para você cadê? Meu nome era qual mesmo? Até o nome a gente se Sim. perde um pouco. É verdade. E daí que acontece todo esse. Então, quando eu voltei a trabalhar no digital, depois da expatriação, eu falei, eu vou focar Uhum. nessas mulheres que estão longe do Brasil e não tem toda essa Claro. comodidade. Não é comodidade, porque a gente sabe que também a mulher brasileira que está lá luta muito, né? Sim. Mas não tem uma rede de apoio tão poderosa como os amigos, e até você construir isso leva um tempo quando você Sim. está fora do Brasil. É verdade. E então você falou para mim, se apresenta um pouquinho, esse é um pouco do resumo do Uhum. que eu faço hoje. Ótimo, e é um grande projeto isso, Sim, porque tem que gerar alguma maneira, não só o trabalho físico, né? Mas hoje o mundo digital é uma maneira também de você adquirir recursos, né, sim, financeiros. sim. E nada melhor que começar, claro, não só a questão financeira, também de ajudar as pessoas, né? Isso é É, super para essas importante. mulheres não perderem essa identidade, né, Nádia? Porque a Claro, gente, claro. ok, eu sou super feliz sendo esposa, sendo mãe, mas eu tenho a minha Uhum, identidade, eu quero uhum, ter o meu dinheiro, eu quero ser claro, útil claro, trabalhando. Isso é importante, claro. né? Claro, e principalmente para as mães. Aqui também tem um projeto assim que ajuda muito as mães, principalmente as Isso. mães, porque aí pode trabalhar de casa, aí É, não precisa ficar saindo para uma empresa, só leva as sim, crianças na escola e busca, e isso é, facilita bastante. E aí, começando um pouco das perguntas, né? Você, sim. você sempre, de que lugar do Brasil você é e você sempre quis viajar para fora? Como é que foi essa parte de sair? Aí já você entrando dentro da sua história, você sempre quis viajar? Era um sonho de criança? Foi uma oportunidade? Como é que foi? Eu me lembro que eu falava assim, eu sou do interior de São Paulo, eu Uhum, falo porta, leite e jaquetinha. é como eu. Porta, portão, Isso, porteira. isso. Essa é a minha identidade, com os meus R's e os meus T's. Aham. Mas eu sou do interior de São Paulo mesmo, a cidade chama Rio Claro. Uhum. Inclusive tem um pessoalzinho aqui vendo a gente também. Obrigado, gente. E aí Obrigada também. eu lembro de falar com, sei lá, 20 e poucos anos. Eu não vou sair daqui nunca. Olha só. Eu não. Imagina. Não preciso, vou ficar aqui. Ah, tá bom. Aham. E uma coisa começou a levar a outra. Uhum, Eu mudei sozinha de cidade a primeira vez, com a empresa que eu uhum, trabalhava, e fui para uhum, Campinas. Aí de Campinas fui para Indaiatuba, de Indaiatuba para São Paulo.
Aí em São Paulo eu já estava com o meu atual marido, né, que Uhum. era meu namorado na época, e aí ele falou assim, olha, a gente tem uma chance e tal, Inglaterra. Inglaterra? Olha só. Tá bom, vambora, né? Mas eu realmente não tinha ideia o que eu Uhum. estava fazendo, de verdade. Uhum. Assim, a ficha foi caindo durante o processo de estar lá, de vir para a Inglaterra, de Uhum. se jogar lá para falar o inglês, pegar um trem, ir para a Claro. escola, todo o processo, né, da expatriação. E Sim. aí a gente morou lá quase 4 anos, na cidade de Uhum. Wolverhampton, pertinho de Birmingham, Uhum. e fica em West Midlands. E aí, assim, foi uma super experiência, mas eu confesso que eu não estava preparada para aquela oportunidade, eu não tinha maturidade para aquilo. Essa é a Entendi. verdade. Foi com 20 e poucos anos, né, que você Foi, falou. foi. Foi em 2007, 2009, perdão. E aí, assim, eu tinha 2 empregos em São Paulo, fazia unha, fazia Claro. cabelo e fazia, assim, solteira aqui, tipo, sem filhos, só fazia coisas legais. Uhum. Daí, de Claro. repente, vai lá, minha filha, vai aprender o que é viver, Sim. vai pegar um busão, vai entrar no trem. Em outro idioma, né? Isso! Que é um Tem. grande desafio. Essa É. semana, essa semana eu postei, eu estava indo para o trabalho na segunda-feira, aí tinha, eu creio que era uma, da onde que ela era? Da Tailândia, estava atrás de mim. Aí eu comecei a gravar, né? E ela falando ali. E aí do lado começou os espanhóis falando. Aí eu comentei, falei, tá vendo que é andar de ônibus aqui na Europa? Eu falando português, ela falando tailandês, ou da Filipinas, o outro É. falando espanhol, e essa mistura, né? Não. E assim, para quem já fez isso, sabe que esses primeiros meses, o Uhum. cérebro, o ouvido, ele fica cansado disso, né? Sim, Você fica numa canseira mental muito forte. Não é sim, é verdade. físico, é mental. Eu lembro Sim, que eu precisava dormir. Precisava dormir. é verdade. Aquilo era um esgotamento, porque você estava fazendo uma força tremenda, né? Claro. E assim, foi um processo bom, e nesse momento aí, nesse tempo de Inglaterra, eu fiquei grávida, tive minha filha lá, Uhum, Marina, e aí quando a uhum. Marina tinha alguns meses, a gente voltou pro O Brasil. Brasil. É, mas foram, acho que, 3, 4 meses de Brasil para bater aquele, que Não é mais sua casa. vontade de voltar para Inglaterra. E daí que eu tinha o maior medo, remorso de falar pro meu marido que eu queria voltar, porque eu era a primeira que falava que queria ir Claro, embora. claro. Então Aí, vocês foram para a Inglaterra, desculpa te cortar, então vocês foram imagina, para a Inglaterra a trabalho. a trabalho dele, E no caso aí foi mais fácil por causa de visto, todas essas sim, coisas, querendo ou não, dar uma certa segurança segurança, essa questão. E sim, como é com que foi certeza. você voltar para o Brasil depois você ficou 4 anos? Como é que foi esse choque cultural? É, Porque é um a outro gente, reaprendizado, né? nossa, e com o bebê, né? Sim. Porque assim, eu saí sem bebê e voltei com o bebê. E Uhum, uhum, voltamos porque eu estava realmente precisando de ajuda, assim, com o filho, aquela rede de apoio que nesses primeiros meses, principalmente do primeiro filho, é importante. uhum. E é o que eu Sim. falei, eu não tinha maturidade zero para aquele momento. Uhum, E aí eu uhum. falei, não, eu preciso de ajuda, vamos embora, pelo amor de Deus. Só que o que eu falei, 3 meses depois eu estava mega arrependida. Não Claro. arrependida, mas assim, Estava faltando algo, né? é. E aí você percebe que o seu coração é 50-50, você não é Uhum. mais a mesma pessoa que saiu, os amigos que você sentia falta já preencheram o seu lugar com outras pessoas, Claro. e aquele cenário que você buscava na Uhum. volta já não existe mais. Claro. Porque as pessoas seguiram, né? Seguiram a Todo mundo vida. seguiu a vida. E E, aí, e você mudou diferente também, né?
Eu Criança, lembro, eu lembro de sentar para conversar com algumas pessoas e falar assim, ih, não tenho mais nada em comum com esta sim. pessoa. O que eu tô fazendo aqui nesse encontro? Daí, claro, você tem uma consideração, você mantém, você conversa, tudo, mas Uhum, não é mais a mesma coisa. Então, a claro. gente vai ficando Uhum, muito diferente. E uhum, aquilo vai impactando nos seus relacionamentos, nas pessoas ao seu claro. redor, né? E aí você começa a ficar muito mais seletivo e começa a entender o que que Uhum, você queria de verdade. Aí a é gente verdade. foi pro interior de novo para ficar perto da Uhum, família. Eu uhum, engravidei de novo, mesmo uhum, trabalhando e tal. Tive o Murilo. Então eu tinha a uhum. Marina, daí eu tive o Murilo. E ali eu já estava fazendo todas as rezas que você imaginar. Eu quero voltar, eu prometo qualquer Uhum. coisa. O universo me leva de volta, Aham, aham. me dá mais uma chance. Mas assim, a gente sabia que é difícil vir esse tipo de convite Uhum, profissional, não é sempre que isso uhum. acontece, Claro. mas meu santo é forte, viu? Aconteceu, né? É. E aí, quando foi, acho que janeiro de 17, janeiro de 2017, veio o convite. Uhum. A gente tinha acabado de comprar a nossa casa lá. Eu, Olha só. eu peguei a escritura assim no cartório e tocou meu telefone, Uhum. era o meu marido. Ivana, recebemos um convite para morar na Alemanha. Lá E vamos eu para outro na desafio porta do cartório com a com a escritura da escritura. casa, assim. Hã? É. Olha lá, a Brita é uma das minhas clientes que estão aqui, a amigona, falou: o santo é muito forte. É isso aí. Eu Pois acredito sim, muito. quando tem propósito, não tem jeito. Por mais que a Isso. gente tente fugir deles, Ele vem. sempre a rota do GPS sempre volta, não tem jeito. É isso, é isso. Uhum. E só que assim, a Alemanha realmente não era uma coisa que eu, por exemplo, tinha pensado. Eu ficava, né, assim, tá bom, agora eu falo Quem pensa, né? inglês. Quem pensa? Quando Deus Entendeu? falou que ia mandar para a Alemanha, eu falei: o que, que eu vou fazer na Alemanha? É. Falei, bom, então mais uma vez a minha carreira tá mega anulada, porque agora eu tenho que adaptar Uhum. duas crianças, eu tenho Uhum. que aprender essa língua. Meu Deus! Sim. Então eu já vinha assim, eu era a última da prioridade ali, sabe? Na Uhum. lista. Só que as coisas aconteceram de novo, totalmente diferente. A gente veio Claro. e foram assim, as crianças se adaptaram muito bem, rápido. Que ótimo. Que ótimo. A gente foi super bem recebido pelo pessoal de Kindergarten, É que da eles são bem, bem escola. inclusivos, né? Quando eu estive aí, isso eu achei super legal de como a Alemanha, né, é conhecida muito por essa inclusão dentro Isso. das escolas. Claro, tem os problemas aí, É, como, né, a Fernanda comentou o que aconteceu com a filha dela, por exemplo, mas no geral é bem inclusivo. Eles é, têm trabalho muito forte com essa inclusão do imigrante. Isso é muito legal, porque sim, eles compartilham experiências. E isso nos dá segurança, né, de que nós estamos isso. no lugar certo. É, eu percebo também uma coisa que eu falei com a minha Uhum, sogra. Minha sogra e minha cunhada estão aqui do Brasil visitando a gente. E eu falei uhum, com ela, falei, eu percebo que na Inglaterra, como eu não tinha filhos, foi uhum, muito mais difícil se integrar na sociedade uhum, como um todo. uhum. Mas você tendo a criança, ela meio que te obriga a falar na Assim, escola, ela te joga, você é a mãe da criança, você vai ter que claro. falar, você vai ter que resolver, você vai ter que ir na reunião, você vai ter que Uhum, decidir. Aqui, você sabe, né? O alemão tem um sapato para cada coisa. sim, sim, Então, quando a gente chegou a essa história de ter uma bota para chuva, uma bota para neve, um sim, sapato para fazer isso, outro sapato para ficar dentro de casa, outro sapato. Aquilo era uma sim, loucura na minha cabeça. sim. E aí eu, Deus, não vou aprender esse sapataiada nunca.
Eles são bem regrados nisso. Isso. Mas essa história de integrar foi assim, você aprende muito mais Uhum, da uhum, cultura, do lugar, por causa dos filhos. uhum. Sim, Você tem que fazer isso pela criança. E a criança aqui é claro. super independente, né? É incrível. Sim, E, sim, e é um modelo bem diferente da mãe latina, que sim, quer pôr a criança debaixo do braço e ficar, né? sim, E daí, ah lá, a Fernanda, a Regiane tá sim, que falando que leve live divertida. divertida. Sim. Obrigada aí, Regiane. E assim, eu lembro a primeira vez que fui pra escola sozinha. Ah, eu fui andando atrás dela escondido. Nossa, Na esquininha, assim, ó. Aí alguma mãe alemã que já me conhece assim, Vana, o que você tá fazendo, menina? Eu falei, imagina que eu vou sim, deixar ela sozinha. Ela falou, olha aqui, nós estamos numa vilinha, num dorf, tá tudo bem, não vai acontecer claro. nada e tal. E eu, não acredito nisso, não. É difícil enfiar isso na cabeça de uma mãe Claro, latina, né? claro. Eu fui muito tempo andando atrás dela, até pegar confiança do caminho, Uhum, das amiguinhas que vão uhum. aparecendo, que daí chega lá, sei lá, 2 quarteirões pra frente, tem 7 crianças juntas. Sim, Aí você sim. já fica mais tranquilo. Uhum, Mas é totalmente diferente do Brasil, que a gente saía de uma bolha, bolha condomínio, ia para outra uhum. bolha, escola, daquela bolha, ia para bolha, shopping, e Claro. depois a bolha da casa da avó, e ficava, né, super protegido, e nunca que Sim, eles iam ter acesso a essa realidade, né? essa liberdade, né? É, É que essa realidade é do nosso tempo de criança, né? Porque eu ia para a escola sozinha. eu também. É a Dia nossa inteiro na realidade. rua. Exato. Infelizmente, a geração de hoje não sabe o que que Não, é isso, não, desfrutar de brincar na rua e nem querem, né? Esse é o não. pior, nem querem. Às vezes É, tem rua disponível para brincar e não não querem. quer, é. Isso é ruim. Isso é ruim, é. E o seu processo, tanto na Inglaterra quanto na Alemanha, sobre você fazer amizade, que você falou que foi um pouco mais difícil, como é que Foi. foi para você e para o seu esposo isso de vocês conhecerem, se integrar? Não sei se vocês se integraram com brasileiros ou foi com se os ingleses deram, né? Eu sei que Essa creio que os abertura. ingleses são mais ainda mais reservados do que os alemães, né? Eu creio que São, os alemães ainda dá um pouquinho de espaço, mas pelo que eu sei, os ingleses são mais fechados. Como é que foi são. essa parte de integração para vocês, né? Porque primeiro, porque vocês estavam solteiros na Inglaterra e É, depois como, com filhos já na Alemanha. Como é que foi isso? assim, ó. Realmente eles são bem mais frios, bem mais fechados, Uhum, os ingleses. Mas assim, é o que eu falei, né? Eu não tenho muito tempo ruim, não. Eu fiz um uhum, dia uma fornada de pão de queijo, uhum. botei num monte de saquinho com bilhetinho. Oi, meu nome é Ivana, moro no apartamento 11, quero ser sua amiga. Aqui meu telefone. Sim, mas é o nosso perfil de brasileiro, é assim mesmo. Espalhei aquilo no prédio, no vizinho. No outro dia, a Uhum. hora que a gente acordou assim, e a gente tinha. Eu ia pra escola, ele ia trabalhar e tal. E aí abri uma porta, tinha um monte de abóbora, batata, tudo na nossa porta, Olha só, retribuindo. que lindos, que É, lindos. Tá? Eles não falaram com vocês, né? Mas deu presente. deu, deu. E daí, pelo menos dos vizinhos, assim, do prédio, eu fiquei super amiga, assim, a gente ficava, fazia jantar Uhum. junto, trocava Ai, figurinha. aham. Outra coisa que aconteceu também, eu fui trabalhar numa loja de departamentos, a Selfridges. Uhum. Tem uma Uhum. unidade na Oxford Street, tem uma unidade em Birmingham, dentro Uhum. de uma loja. É uma loja de departamentos, então tem departamento de comida, departamento de Uhum. luxo, que tem as grandes marcas e tal. E ali eu também fiz alguns amigos, inclusive Que ótimo, brasileiros, que que, ótimo. que trabalhavam também, e hoje a gente continua em contato. Uhum. Então, Uhum. assim, a gente se misturou sim com a comunidade brasileira, mas Uhum. não tanto porque era uma cidade muito do interior da Inglaterra, o Sim. Wolverhampton.
E aí não era uma coisa assim, a gente era muito mais com venezuelano, mexicano, Uhum, uhum, mas latino em geral, com certeza. E uhum, aí, aqui já tá assim, Erlangen, que é na Alemanha, né? Tem uhum. muito brasileiro. É sério? Nossa! É, aqui, assim, todo mundo sabe de todo mundo conhece todo mundo, Aham. e tem que tomar cuidado até. Bem cidade brasileira mesmo. Nossa, que Bem, interessante. bem, Colônia também é, não sei se você Uhum. sabe, porque tem até o carnaval, né, que eles fazem no meio do ano, se eu não me engano, que é uma super festa brasileira. Olha só. Não Então, sabia. assim, a gente tem sim os amigos brasileiros, Uhum, mas também tem os alemães por causa das uhum. crianças, Sim. que acabou que, assim, tem afinidade com o filhinho e tal, sabe assim? Uhum. Então, gente, ó, essa voz é do meu marido, tá? Ele tá aqui, minha casa é meio toda aberta e isso é vida real, home office que a gente faz, né? Exato. Mas não tá, não tem problema, não Tá tá, bom. não tá Se estiver atrapalhando, não. atrapalhando, vocês me avisam. Sim, mas não, pelo menos para mim, nem tinha percebido, na verdade. Concentrada aqui, nem tinha percebido. E aí vocês, ainda falando sobre, né, essa parte de network, quando vocês foram tanto para lá, para Inglaterra, vocês não conheciam ninguém, só o pessoal Não. da empresa. Ele, né? Eu zero, nulo. Uhum, Então, eu cheguei lá realmente sem nenhum contato. Eu lembro que tinha uma brasileira uhum, daquela uhum, cidade que estava indo embora para Londres. Ela chamava Ludmilla uhum. e ela me disse assim: traz os seus esmaltes e os seus alicatinhos. Para fazer as unhas. Foi a dica de ouro. Aí eu, só isso que você tem para me falar? Só. Tá Eu bom. falo havaianas, eu falo pro pessoal trazer havaianas. Aí eu, tá, então. Aí eu levei um kitzinho unha Vou assim. lembrar isso do alicate também. O alicate, cara, desculpa, Sim, aqui não tem. quem tem vício de fazer a unha e que, por exemplo, não é nem vício, é uma coisa que é importante, porque a mulher Sim, brasileira tira cutícula, a mulher da Europa não tira sim. cutícula. E aí você chega Uhum, aqui, a cutícula vai ficar um regaço. sim, E é uma coisa importante pra gente, poxa. claro, claro. Não, vou anotar na minha. Nem Anota. lembrava do alicate, porque até nas minhas férias que eu fui agora em dezembro, eu Hum. trouxe alicate. Ah lá, viu? Eu trouxe. Só que não estava na minha lista de falar, vou deixar na minha lista, que eu sempre falo da Havaiana. Só a Havaiana eu trouxe 3 pares, para você ter uma Você ideia. acha Porque para aqui é comprar. caro, aqui Exato. pagar 30 euros uma Havaianas em São Paulo, no Brasil você paga R$ 30, onde eu Não. comprei pelo menos eu paguei 25, se eu não me engano. Eu já vi ela por 56 euros Aqui também. na França. Sim, aqui também, cara. Tem até por 60. Gente, não É, dá, não dá. não dá, não dá. Não dá. Então, assim, ela falava isso, mas eu acho que Uhum, eu senti falta, por exemplo, de alguns livros, por causa que eu gostava claro. de ler, e aí não ia achar nenhum livro em português para eu comprar. Na época não tinha Uhum, Kindle, enfim, eu senti falta naquele momento uhum, uhum. daquilo, e de umas coisas para pintar, assim, porque demora para você se localizar no lugar. Claro, claro. Então, Esse é assim, ia o ter o processo de mudança. papel, ia ter o É. papel, ia ter, não, tinha o papel, tinha tinta, tinha Uhum, mas, mas não a que eu queria, não aquela minha, sabe aquele lápis que você claro, ama? É isso. claro. Ou como pedir, né? Perguntar as Isso. coisas. Às vezes tem a mesma coisa, mas eu não sei. Tem coisas que eu não sei que eu tenho que ficar perguntando. Ah, É, como é que é tal coisa no Brasil? Como é que chama? Aí nós vamos lá no nosso amigo Google e pergunta como quer dizer tal coisa. é, Porque às vezes pode ser que até tenha. sim, Hoje melhorou muito, né, nesses últimos, pelo que melhorou. eu vi, nesses últimos 4 anos. Tem bastante coisa brasileira aqui na Bastante, Europa e isso bastante. é muito bom, porque aí a gente pode comer coisas brasileiras ou até É. mesmo produtos de Ah, limpeza hoje não, mesmo de chegou aqui higiene. as nossas crepiocas, tapioca.
Sim. Chegou os Uhum. saquinhos aqui, a gente, ai, que Sim. bom. Sim. Mas isso Isso. é coisa muito atual, assim. Imagina Sim, que uns, em uns, uns 3, 4 2000, anos. imagina que 2009, na Claro. Inglaterra, eu ia achar tapioca. Haha, sonho. Sim. Em 2014 eu já eu não encontrava tanto É, aí quanto aqui, é. para ver que isso é bom, né? Que melhorou Sim, bastante. sim, sim. E aí lá na Inglaterra você não foi difícil, né? E na Alemanha, esse seu processo de readaptação de não conhecer ninguém. Então, eu acho que eu vim com tanta determinação de sim, não vai dar errado, Uhum. que deu certo. Eu Você acho tinha essa que convicção. não, eu queria tanto. E Uhum. aí você não queria empecilho, você só queria solução. Claro. Isso Então, é importante. a energia que você está colocando naquilo, né? Claro, claro, Que energia eu estou entregando aqui, né? O que eu estou atraindo com claro, os meus pensamentos de medo? claro. Então, não, 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 não. Eu vou dar um jeito, isso daqui vai ter que dar bom, sabe? Sim. E foi nesse sentido, assim, que eu acho Uhum. que claro que a gente teve várias dificuldades. Você faz um plano. Eu e meu marido, a gente costuma falar que existe um custo de adaptação da família, da pessoa no país. Sim, Só sim. que mesmo fazendo esse plano, conhecendo o processo, teve Uhum. várias coisas que aconteceram totalmente fora do plano, sabe? Assim, Sim. e é isso. Você tem que ser. Eu acho que quando você encara a expatriação, assim, você já tem que Uhum. meio que vir na bagagem esse. Tá bom, vai, tô esperando algo. Esse emocional, eu tenho falado muito né, com os meus amigos, né, que é assim como eu chamo o meu público, Sim, justamente isso, se você quer mudar de país, de você buscar antes de vir ter essa maturidade, porque é. pressão nós temos, e mesmo Nossa, com você tá aí na Alemanha já há quanto tempo? Quantos anos? agora em agosto vai fazer 5. 5. Eu tô 8 anos. Independente do tempo, a pressão tem. Em outros níveis, mas Diária. tem. Tem, Tem tem. muita pressão. Nossa. E assim, é, como é que eu posso dizer? É tão complicado para quem vem sozinho. Sim, É diferente, o cenário é outro. Do que você sim. vir com alguém que tá aqui com Uhum. você, que você tem pelo menos com quem falar assim, ai, hoje eu só queria chorar. Porque Sim, tem aquele dia, esse dia ele vai sim, acontecer. O cara foi sim. aqui tem uns brutão, né? Dá aquelas Uhum. respostas Sim, que joga você lá na parede, assim, com os dois pés no peito. E se claro, você não tiver emocionalmente claro. estruturado para aquilo, é um dos Claro, e entender motivos que, para desistir. claro que os alemães são muito diretos. E é muito bom. E eu, pelo Isso. menos, eu sou bem direta também. Então, por isso, eu não tive nenhum problema de adaptação com os Ai, que alemães, porque eu bom. também sou direta. É, Eu não gosto muito de rodeio, não. Então, ver não. eles falando bem, Sim, igual não, se a não. gente contar a experiência, né, que eles chegam. Se você estiver na casa do alemão, você pode me confirmar, e já deu 10 horas e eles verem que tá tarde, eles, desculpa, mas já tá hora de dormir, você não pode ir embora? Total. É. Para brasileiro isso como assim? É mal educado. Mas para os alemães é normal. Não, é minha hora de dormir. Desculpa. Claro, E claro. assim, educadamente ele te convida para sair da Exato, casa dele. exato. E não Isso pode é ligar, né? incrível. Não pode ligar para ninguém depois das 8. Sim, De sim, jeito nenhum. Nossa, não sim. incomode. Eu sei que agora a gente tem um WhatsApp que fica tudo muito mais informal, mas ligar na Uhum, casa mesmo é sim. muita falta de educação. Claro, e É, lidar com isso, né? Esse emocional, trabalhar antes o é, emocional para lidar com é. tudo isso é um processo Sim. importante de. E ainda mais o brasileiro, que é cheio de Claro, mimimi. A mulherada sim, tem o mimimi de, ai, vai ficar brava sim. comigo, ai, não gostou do que eu falei. Isso não existe. Não existe. Na verdade, Esquece. eles não estão nem. Os europeus em si, eles não estão nem Nem preocupados. ligando. Eles falam que tem que falar.
Quem se Ah, tá preocupa mais bravo? somos nós. O É problema é nós. seu, dois trabalhos, ficar e desficar, porque é isso aí mesmo. É, é que eles não estão nem aí. Não, é, É, na verdade, isso demonstra um pouco da maturidade deles, né, de lidar com as sim. emoções. É, Né? A gente fala muito isso que eles são frios, né? Igual você não falou, é. o frio. Na verdade, eles são mais, como é que eu posso te falar? É, Pé no chão, ah, realista. pé no chão, eles são mais. Ai, tem uma palavra, porque eu sou assim, por eu também ser direta, Tá, de você ser mais. Depois eu vou lembrar a palavra. tá bom, não tem Não problema. é Daqui a prática. pouco vem. É, Daqui a pouco vem a palavra. sim, Mas faz parte da cultura deles, né? Isso. E faz. nós temos. Aí entra o processo de nós nos readaptarmos e, querendo ou não, provavelmente você, por ter passado já por dois países que eles são bem firmes nesse sentido. Realista, Ah, isso, realista. Giane? Obrigada. Ah, Sou eu não tô realista. vendo os comentários. Não tá Não? aparecendo pra mim, não. Uai, e Parou eu não na, sei como. parou na Regiane, que live divertida, mais nada eu tô vendo. Uai, mas deve estar com delay, porque subiu agora para mim. Ah, então tá. Mas é isso Vamos ver mesmo, se aparece aí para realista. você. Realista, eu sou bem realista, eu falo o que tem que ser, não fico rodeando. Sim, Para os meus amigos aqui, eu falo, gente, é muito bom vir morar em outro país, mas é isso, não tem que ficar não, escondendo não. e tem que aprender a lidar com essa questão da convivência com eles. E claro, né, você depois de 4 anos, você começa a se observar, você está fazendo que nem eles. Igual. Você não aceita que apareça na sua casa sem avisar. Eu não abro aqui, eu moro num apartamento também. Se tocam lá no meu Nem timbre, atendo. eu não É, atendo, não tô esperando ninguém, exato. porque é assim mesmo. No É, Brasil não, né? Sai correndo para ver quem é. é, Se eu não atendi. E aqui não. Se eu não estou esperando ninguém, porque o costume, se eu vou na casa de alguém, é sempre avisar. avisar É. que vai. Nossa, de Porque jeito tem toda uma nenhum. pressão. Ir na casa de Chegar, alguém sem avisar, nunca. Que sim, isso? Não, sim. impossível. Não, não Uhum. tente. Eu acho Claro, que a pessoa pode. eles nem dão abertura para isso acontecer, né? É, Não, a é. conversa é outra e Uhum, a interação é outra uhum. entre as pessoas, assim. Para que ele te convide, é porque ele realmente gostou de você, É mas ele já verdade. vai te avisar a hora de chegar e a hora de sair. Sim. Ele E já tem vai que te chegar falar. um pouquinho antes do horário, né? De preferência. Sim, se possível, é o ideal. Claro. E como é que foi para vocês a parte do idioma, né? Você teve que aprender o inglês. É, E mais o alemão, como é que. Sorte que as duas têm a mesma base, né? Eu ajudou creio um que pouco. ajudou um pouquinho, porque eu lembro quando eu fiz o alemão, meio que me destravou para falar o inglês, porque eu Sim. cheguei a fazer curso de inglês, mas eu tinha vergonha de falar. E aí, quando Ah, eu fiz 2 meses de alemão. E aí, sim. na aula, eu queria falar inglês. Eu falei, caramba, eu tô aqui querendo aprender alemão, tá falando inglês? Mas aí é É, bom que eu vi que eu tinha aprendido tinha a inglês, só tinha caixinha vergonha de do. falar. Sim, a caixinha do inglês estava lá, né? Sim. E como é que foi isso para vocês? Então, em inglês eu não falava nem What's your name? Nossa. É. E eu lembro da professora perguntar assim pro meu marido, mas você tem certeza que ela não fala nada? E ele, tenho. E por quê? Porque tive chance. Eu pagava para mim Uhum, mesma o curso de espanhol, mas não pagava de uhum, inglês. uhum, Então eu fugia dele. E aí chegou um uhum. dia que é o que você falou, o propósito tá aí, você vai ter que cumprir ele e ele vai te achar. Sim, sim. E foi. E aí, assim, os primeiros meses foi bem punk, porque eu paguei muito mico, fiz muita coisa Uhum, errada, peguei muito trem errado, tudo, porque uhum, eu não sabia nada, né? O uhum. trem lá em greve e o homem, Uh, o maquinista veio lá falar pra mim, moça, você tem que sair. Eu já falei 1000 vezes, o que que você tá fazendo aí dentro? eu passei por isso na Alemanha. Ai, eu assim, ah, não é minha E para parada? entender que deu problema no É, trem. Aí eu vi todo mundo saindo, eu fiquei assim. Ai, que isso. não, o meu, ele ainda andou mais uma estação comigo. Tipo assim, Ah, talvez a dela é próxima, né? Todo mundo saiu e eu aham, fiquei.
Aham. Claro, porque nós entendemos. É. E aí ele veio lá falar comigo, excuse me, não sei o quê, e eu, ó. Aí eu tinha um bilhetinho assim que falava meu nome é tal, eu sou estudante e Uhum. minha escola é tal. E aí eu, pá, mostrei o bilhetinho pra ele, putz. Aí ele foi muito bonzinho. Ele Muito. me ajudou muito. Foi lá, pegou, tipo, pegou na mão, quase isso. Atravessou a rua comigo na estação, me botou em Uhum. outro trem e falou: Uhum. esse trem vai pra onde você precisa. E aí ele, assim, foi o momento histórico, né? Porque daí eu falei, Foram super gente, simpáticos. foi, me Que surpreendeu, ótimo. assim, é. Uhum. E teve, na época eu fumava também, tem uma história do Marlboro Light, eu queria um Marlboro Light. E eu falava Uhum. Marlboro Light e a moça não vendia o Marlboro Light, ela vendia o vermelhinho. E eu, Uhum. e silver, prateado, e branco, tentava de tudo e nada. Aí um belo dia entrei dentro da cabine dela. Falei, é esse aqui? Porque já tinha tentado de tudo. E toda vez Aí ela. ela fala, aí ela falava, ah! Ah! Exatamente. Então teve muitas histórias, muito mico. Uhum. Mas Uhum. daí aqui, é o que você falou, e o que eu falei também das crianças. Aqui Uhum. eu fiz um jogo totalmente diferente. Eu cheguei, Claro. botei as crianças no kindergarten e falei assim, Uhum. como que eu vou me integrar aqui? Porque eles precisam sentir que eu tô segura para eles Claro. se sentirem assim. Eu Sim. me candidatei para fazer parte do conselho de pais do kindergarten, sem falar um A em alemão. Uhum. E ganhei. Que desafio, hein? E Que ganhei. desafio. Olha só. Ah, daí foi maravilhoso, porque eu ficava lá dentro da escolinha com eles, e ali eu comecei a falar, comecei a aprender. Eu ajudava a Uhum. fazer de tudo. Eu ajudava a fazer o Lebkuchen, ajudei no Uhum. San Martin, que é um santinho aqui, Uhum. e participava de tudo, fui aprendendo muito rápido. Eu lembro da primeira reunião de pais, eu saí de lá rachando de dor de cabeça. Claro. Se eu entendi 20% foi muito. Uhum. Uhum. Mas foi me jogando nessas Claro. situações que aí, assim, foi ficando mais leve o processo de aprendizado. Uhum. E eu Você foi tenho o seu ouvido foi se acostumando, né? Também. tenho professor até hoje, faço aula até hoje. Acho Uhum. que vamos Uhum. fazer aula para sempre, né, de alemão. Claro. Vai Até ser ser para nativo sempre. mesmo. É. Mas existem ainda situações que eu dou aquela. "Ah, Uhum. que tá falando mesmo?" Só que tem um consolo, né, Nádia? Até entre eles existe isso. Quê? Sim. Hã? O que você tá querendo dizer? Como no Brasil, né? Porque quando nós vamos conversar, por exemplo, quem é do Nordeste, ou com os mineiros, né? Nossa! Que tem todo o idioma dos mineiros, É, aí você fala, o que você quer dizer com isso. É, com isso? exato. É. Então, É normal mesmo. então dá assim, dá um consolinho que às vezes nem eles se entendem. Uhum, uhum. Não, e alemão é complicado, viu? Nossa, É. a questão dos números, ao contrário. Nossa, eu quase chorei na aula. O que eu já Nossa, eu fui quase chorei. em horário de médico errado, você não acredita. 1000 vezes. Eu chegar lá, ela falar assim, foi ontem. Ou então, é Ah, daqui 2 dias. Você entendeu errado. ah, Ou então eu chego no dia, mas eu chego na hora errada. Nossa, aham. Eu peço muitas sempre, vezes. eu pedia para anotar os números, que os números, pelo menos, aí você Você conhece, né? olha. Mas no supermercado eu olhava as maquininhas, porque eles tentavam, entendia até o 10. Depois disso, Viu? Agora, na pandemia, eu não podia mais pedir, porque eu não podia ir. Tinha que ser tudo por telefone. Então, que desafio. o que que eu fazia? Eu tava fazendo fisioterapia nesse ombro Uhum, e eu fui na porta da mulher, liguei para ela, porque eu já sabia que tinha que ligar.
Marquei Uhum, 4 agendamentos, porque era uma sequência, né, a físio. E daí eu falei uhum. assim no final, agora eu tô aqui na sua porta, a senhora pode escrever um bilhetinho e me dar? Aí a mulher no telefone abriu a porta e falou, o que que você tá fazendo aí? Eu falei, eu não entendo os números direito, então eu preciso do papel. Nossa, Sim, ela ela riu. ria muito, ela, primeira vez que eu tô passando por isso. Eu falei, eu preciso do papel. Não, é que passa segurança, é muito confuso os números em Muito. alemão. É, de Quem, trás pra quem, frente, né? sim, nossa, é muito confuso. É. Nossa, dá até medo. E olha que eu quero aprender, eu quero voltar a aprender alemão depois que eu fico fluente no inglês. Ah, Eu quero começar a estudar alemão, na então vou pandemia passar pelo também desafio. aprendi muito, porque como eu teve homeschooling e eu tenho duas Uhum, crianças, claro, eu fazia primeira série e terceira, primeira série e terceira, o dia todo. Lição, sim, lição, lição. Então acabou que deu um up no meu alemão também por causa disso, porque eu comecei a aprender com claro. eles. Quando eu não Isso, entendia, eu ligava para a professora, claro, ela me explicava claro. para eu poder explicar para Uhum, eles. E uhum. aquilo foi eu meio que fiz um pouco da escola junto. Claro, isso é super importante, né? Eu já vi de outras pessoas que conversou, isso de aprender a falar o idioma do país que você está com as É, crianças, porque muito. você começa a pegar o jeito mais simples de falar, porque às vezes um adulto quer te ensinar e quer te ensinar todo formal, vamos falar. E com a criança, pega isso Não, daí pra mim. é com a E aí criança, você eu aprende quero por aquilo. É, então, é a simplicidade de aprender o idioma, né? E quando sim. quem tem filhos tem esse privilégio, né? De praticar e melhorar, É, porque eles corrigem também. Eu é. sei que as crianças corrigem. Não, você está falando ruim, está falando mal, A né? minha filha, a gente tem um combinado, porque antes ela não corrigia na frente da pessoa. Aí eu falei, vamos Ah, combinar claro, sim, a hora que a gente sair, você fala, mamãe, tal coisa. Então agora claro. ela, depois que passa, assim, olha, você melhorou muito, mas ainda teve um erro em tal lugar da frase. Uhum, uhum. Isso é bom, as crianças ajudam Eles ajudam. muito. Quando tá muito difícil mesmo, eu falo, o que que ela tá falando? Me ajuda aqui. Aí ela, tá Uhum, falando isso. Ah, tá. Aí eu consigo uhum. prosseguir. Mas eles realmente aprendem muito mais rápido que a gente. Sim, E agora já passou o nível que eu tô. claro, Então, claro. já consigo ajudar, mas já não consigo ajudar tão efetivamente. Claro, e agora eles falam o alemão e Nossa, fala até o que o não precisa. português, e provavelmente deve falar um outro idioma, né? Isso é Na legal sala da de Europa aula porque eles tem já, mais idiomas. na sala de aula eles já estão aprendendo o inglês. Uhum, Então, às vezes uhum, a gente falava inglês na frente deles meio camuflado assim, esquece, eles uhum, já estão entendendo tudo. Também sim, não escapa. E uhum, hoje me ligou uma escola, porque fez um convênio, Portugal fez um convênio com a cidade, parece, e uhum. eles vão poder fazer aula de português. Olha só que legal. A Mas é o Marina português já do Brasil ou de de Portugal. Portugal? É, porque É, tem diferença. Mas tem. aí é bom também, porque aí vai ter Nossa, 4 idiomas. eles já leem bastante, falam, né? Porque em casa a gente só fala Uhum, português. Mas uhum, eu gostaria, assim, que tivesse esse aprendizado. Até ele me disse que depois consegue pôr essa nota desse estudo complementar uhum. nos certificados que eles têm. É um diferencial. Claro, claro. É. E para eles, né, para os seus filhos, você viu que teve algum tipo da readaptação deles? Como é que foi? Eles se sentiram tranquilos? Porque tem esse processo, como você falou, de passar segurança para eles. É. O que que você sentiu dos seus filhos em relação Ó, a sair do Brasil e ir para a o Alemanha? meu menino, ele chegou aqui com 3 anos, então ele sentiu muito Uhum. pouco. O nível de Ah, consciência dele era ainda muito, claro. né? Uhum. Não era tão forte com essa Uhum. ligação assim. Agora, a minha filha, que chegou fazendo 6, Sim. ela já sentiu bastante. O comecinho foi bem desafiador, vamos dizer assim. Uhum. Uhum. Ela sentia falta das vós bastante, Uhum. das tias, das amiguinhas.
E aí a gente, Uhum. não, vamos ligar pra eles de vídeo. Aí chegou no dia que ela falou assim, no vídeo eu não posso sentir cheiro. É, E eu não quero ver ninguém de vídeo. Desliga isso. sim, ó, que forte. É, então esses momentos assim foram bem, porque por mais que Uhum. você tenha o pai, tenha a mãe, tá todo mundo ali, Uhum. tem essa preocupação de ajudar na adaptação, não é a mesma coisa que ter a família por perto, que visita, que Uhum. abraça, que beija, e tá todo mundo junto, que é o que eles estão tendo Uhum. agora, que eu tô com essas as visitas aqui da avó, da Claro. tia, e dorme junto, faz noite do Uhum. pijama, enfim, faz arroz doce, Uhum. cocadinha. Uhum. Um pouco do Brasil, né? Querendo ou não, um É, pouco do Brasil. o Brasil veio um pouco É, na mala. sim, sim. É, é, E dentro passa muito rápido, já estamos quase muito. terminando. Dentro dessas duas experiências, né? Tanto vocês indo para a Inglaterra quanto para a Alemanha, qual as maiores dificuldades e quais as maiores conquistas que vocês, é, se vocês olharem, que vocês tiveram? Eu acho que com toda essa dificuldade que acontece ao nosso redor, Uhum, você se une muito mais. uhum, Porque é com quem você tem que contar. Você vira uhum, realmente uma uhum, equipe, um trabalho em equipe, né? uhum, E uhum, é claro que às vezes a gente também briga, mas daqui a pouco volta. uhum, Mas eu acho que assim, é essa união que acontece e o desafio é a cultura mesmo, porque tem muita uhum, coisa que realmente choca bastante. A história de não uhum. tomar banho todo dia, de não escovar o Uf, dente, uf, assim, alguns detalhes, né? A postura do alemão. O sim, alemão, ele tem uma certezinha, assim, que ele é o melhor. sim. E isso às vezes, Eles têm a identidade clara deles, né? entendeu? Isso é legal. E isso é legal. E dá medo para nós brasileiros, né? É, porque a gente já não é dessa linha de chegar. Uhum. E eles são. Sim, Eles, sim, não, mas isso daqui não está perfeito. sim. Aí você já dá aquele, oi? É, tem que estar perfeito. Uhum. Então, é muita flexibilidade que você tem que ter de Uhum. querer, é o que eu falei do objetivo. Você tem que querer que Uhum. dê certo a coisa para você Sim, sim. ir ultrapassando isso, esses obstáculos que virão de qualquer forma. Uhum. Sim. Eu falo muito que é tipo um código de honra que você tem que ter com você Uhum. mesmo. Lá, os marinheiros têm Uhum. uma coisa assim, né? Sim. É isso. Se alguém te falar assim, ó, ou você corre 20 quilômetros ou o código de honra vai quebrar, os seus filhos vão morrer, vão passar fome. Uhum. Você vai Uhum. correr, Claro, você vai fazer dar claro. certo. Então é isso, você não tem outro, ou é Ex- plano A ou é o plano A. Exato. Exatamente, eu creio nisso também, né? Eu É, creio, se eu esse plano, eu creio que quem tem plano B é porque nunca acreditou no plano A, exato, é o plano né? A e a gente vai fazer ele dar certo. Exatamente. Hoje, né, graças a Deus a internet nos facilita ter Sim, contato com outras pessoas, pessoas que podem ajudar, né, isso. mentores, amigos, enfim. É, Então, só passa as dificuldades sozinho quem quer, quem porque quer? hoje o meio, né, eu tenho muita coisa Nossa, de processo que eu passei aqui que eu, graças a Deus, com os amigos, diminuiu um chorou monte. comigo, É, soube e me ajudou muito, sim, porque, igual, eu me mudei de cidade aqui em Madrid também, né? Então eu também sim. estou num processo de readaptação numa cidade nova onde eu quase não conheço ninguém. E se não é os É, meus amigos por internet, ou os amigos que às vezes eu vou para Madrid para visitar ou sair, sim. é um A- desafio lidar com isso. Exato, é. E Uhum. quem dera, né, a gente, nos anos anteriores, ter lives que falavam desse tipo de coisa Sim, e que exato, não vai resolver seu problema, mas acalenta seu coração que tem muita exato, gente passando pela mesma coisa. Já exato. passou, e que tudo bem, e que vai melhorar, e que é só Uhum, seguir firme, que tá tudo bem, que vai dar bom. uhum,
E que aí a gente Exato. se ajuda mesmo, né? Exato, é tão importante. E aí, dentro das conquistas, dentro dessas duas mudanças que você passou, das três, né? Porque você Sim. também voltou um tempo para o Brasil, É, o que que você vê como conquista? olha, ser esse exemplo para as crianças, eu acho que Uhum, é uma, porque a gente às vezes fala até olhando para as famílias daqui, tem muita criança aqui que nunca entrou num avião. uhum, Então, eles olharem para a gente e ver que, nossa, olha só a mudança que eles já fizeram e duas vezes ainda. sim, E no caso do meu marido, a realização profissional dele e a minha acontecendo uhum, agora. sim. Então, eu acho que só gratidão, universo. E comenta um pouco sobre o seu projeto, por que que você viu essa necessidade, você comentou um pouquinho no início, Sim, comenta um pouquinho para as pessoas aí conhecerem, vocês adicionarem também a Ivana, para poder legal, ajudar de obrigada, alguma Nath. maneira, comenta um pouquinho aí sobre o seu projeto. Falo sim. É, essa necessidade de ajudar outras mulheres foi devido todas, é uma empatia, né? Foi devido a toda a Uhum, dificuldade que eu vivi e vivenciei uhum, nesse período, nessas duas expatriações que a gente fez, porque você vê uhum, que a mulher fica, não é deixada, imagina, a gente tem nosso lugar na casa e tudo mais, sim, mas a sua, né, individualidade fica um pouco mais de lado. E hoje a uhum, internet nos possibilita isso. sim, Eu falei hoje acho que umas 3 vezes isso. O boom aqui das redes sociais ia sim acontecer, mas ia acontecer gradualmente, em 10 uhum, anos, e isso se espremeu em sim, 2. em dois, é. Então, ou eu surfava nessa onda e falava, é Uhum, agora, ou de uhum, novo eu ia ter que abrir mão de alguma coisa que eu queria ter feito. Então, claro. não tinha nenhum plano de movimento de mudança. Então eu falei, Uhum, bom, é agora. E as pessoas que me uhum, conheciam já sabiam, então começaram a me procurar. Ivana, me sim, ajuda, Ivana, eu tenho meu negócio no físico, mas agora eu já não sei mais uhum, como é que eu vou trabalhar minha marca, que eu quero uhum, fortalecer isso. E aconteceu de 99,9% serem mulheres. uhum, E aí, você dá aquela olhada em volta assim, gente, mas é muita mulher. sim, Eu preciso, e se você vai ajudando e vai trabalhando pontual. E aí eu falei, bom, sim, ao invés de eu ajudar pontual, eu vou criar uma coisa que eu possa ajudar mais claro, mulheres. claro. E foi daí que eu fiz essa mentoria e faço os meus cursos Uhum, online uhum, para dizer sim, é possível para você sim, mesmo que aqui a gente não tenha rede de apoio, eu te ajudo a ser um uhum, pouco mais organizada e colocar claro. o seu negócio no digital, vem para cá, pega na sua mão, a gente vai junto, porque aqui a Uhum, gente não uhum, tem a sim, faxineira, a mãe, a tia que vai vir, que vai ajudar, que vai ficar. sim, sim. Mas mesmo assim é possível. É possível porque eu estou vivendo isso. Então Uhum, e o meu dia a dia é igualzinho delas, não muda nada. uhum, Então, se eu consigo, ela consegue, claro, porque né? você sabe o passo a passo, né? Então, essa é a ideia dessa mentoria, né? Renovo da Águia, e Uhum, dos cursos que eu trago, porque aí a mentoria é o meu produtão, que eu fico 5 meses uhum, com essa mulher. Mas eu uhum, tenho outros que eu trago também soluções um pouco menores, transformações um uhum. pouco menores, mas que também auxilia ela no dia a dia aqui no digital. Que ótimo, que ótimo. Isso ajuda muito, É, é, principalmente aqui na Europa, né? Nós isso, sabemos que no Brasil está bem forte essa questão do marketing digital é, e fora do Brasil não é não, tão forte, tão né? Principalmente disseminado. essa questão de mentorias, isso é um processo que eu vejo aqui na Espanha também. O Aham. quanto as pessoas, às vezes, você fala de mentoria, o que que é mentoria? Não sabe nem o que que é. É, Aí você tem que começar a explicar o que que é, e isso, e é, aquilo. Ah, nossa, que projeto interessante. é, E eles não estão acostumados não, com é isso. por isso que é para essas iniciantes mesmo. Uhum, uhum, Não quero pegar ninguém que já
já tá vendendo curso, ou já tá Claro, claro. fortalecido no digital. Não, eu quero pegar na mão dessas pessoas que falam, poxa, é uma chance. Mas como é que eu Uhum, faço? uhum. Eu me sinto perdida, eu não tenho Sim, clareza do que fazer, qual caminho seguir. Então eu sim. tenho esse caminho e eu Uhum, vou com ela e depois ainda fico mais 2 meses à disposição para ela uhum. testar a metodologia e ver se Que ótimo. funcionou. WhatsApp 24 horas. Uhum. É isso sempre. Crucial, Sim. é isso. Bom, e para finalizar, a última pergunta: que conselho que você dá para as pessoas que querem mudar de país, né? Sair do Brasil? Olhando a sua experiência, que conselho você pode dar? É, ouvindo a sua pergunta, parte do princípio que essa pessoa quer isso. Então, se É. você quer isso, vem fazendo dar certo. Vem Uhum, cheio de energia, positividade e, uhum, claro, aberto, porque quem está aqui também se sente um pouco invadido. Eu via muito isso na sim. Inglaterra. Eu, Uhum, brasileira, eu via o quanto aquele país estava totalmente misto. sim, Nós estamos falando de 2010, 2011, imagina agora. sim. Então, nós também estamos invadindo a casa de alguém, Uhum, né? Não uhum, esquece disso. sim. Mas do resto, coração aberto, não vem achando também que vai ser totalmente ruim. Se você estiver Uhum, legalmente ok e disposto a aprender a língua, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, vai dar uhum, certo sim. E ó, claro, @Ivana_Fusaro, qualquer coisa me chama. claro, Também ajudo. claro. Com certeza. E juntas nos ajudamos, né? Isso é Isso, fundamental, né? é, Porque dentro do marketing digital não tem. Eu creio que quando você tem uma mentalidade parceira, não tem não tem, concorrente, tem não, parceiro. É isso, um ajudando porque cada um tem o seu detalhe, isso. Seu e cada um tem o diferencial. seu e cada um tem o seu público. Total, é. E Você tem, pode vender o marketing, mas talvez o seu não seja para iniciante. Talvez sim, o seu seja só vendas. Porque o marketing é sim. muito abrangente. Muito, Nossa, muito, é, muito. é bem É um tranquilo. mundo. Eu sou da área de tecnologia, tecnologia é um mundo. E, claro, o marketing digital faz parte da área de Faz, TI, né? faz. Tecnologia da informação. É, Então, imagina. Bom, Vana, quero te agradecer por você ter obrigada. aceitado participar desse projeto. Saiba que aí sua história já faz parte desse projeto. Ai, que linda. Futuramente eu tenho um desejo de todas essas lives, eu não sei como eu vou fazer isso, eu queria fazer livros, pegar todo esse conteúdo só que aí no caso eu não queria vender porque são muitas gente, aí não quero me preocupar com questão financeira não. Claro, Vai ser algo para ser entregue, porque tem pessoas também que não assistem, enfim. E o claro. livro pode ser uma maneira de divulgar a história. Sim. Quem sabe, Inspirar né? outras Algo, pessoas. claro, assim como a Daniela fez com o livro dela, né? Que ela contou a experiência dela, imagina ter um livro de vários brasileiros pelo mundo contando a história deles, né? Isso eu creio Isso. que É agrega muito possível. valor para as pessoas que gostam, né? Sim. Eu tô com esse desejo de fazer isso, de transcrever as lives e fazer isso. É. Então, agradeço por Eu você fazer também. parte disso, agradeço aí as pessoas também Ficaram com que a entraram aqui na gente. live, estão mandando um beijo aqui pra gente. Beijo, gente. Eu não tô vendo os comentários, desculpa. Não, é o Instagram, porque eu não É, bloqueei nada. O Instagram tá um pouco estranho hoje, sim. porque eu vi que diminuiu muito a minha visualização dos stories. Eu Ele creio que ele deve estar passando com alguma mudança de novo, é. né? Como Ah, sempre. como sempre. É, então eu agradeço pela sua Também participação, agradeço agradeço, viu? vocês aí que acompanharam, as pessoas Também que vão assistir agradeço. essas lives também, que vai ficar disponível tanto no Instagram, depois eu publico também no YouTube, porque tem Sim, pessoas que não têm Instagram e pode acompanhar pelo YouTube as sim. lives. Tá bom. E conte comigo, saiba que pode Você contar comigo também. quando você precisar. Eu sei que nós vamos tocar, como diz aí uma pessoa, né? Vamos tocar o terror aqui na Europa, pouquinho a Vamos. pouquinho, pouquinho a pouquinho, Isso. nós vamos conseguir influenciar homens e Vamos. mulheres a conquistar os sonhos deles, né? Através do É marketing possível. digital. Isso.
e com a comodidade de estar em casa ou qualquer lugar, né? Então, isso, igual, né? conte comigo também. Você também, Nádia. Muito Tá obrigada bom, pelo muito convite, obrigada. parabéns pelo projeto, viu? Muito obrigada. Gente, muito obrigado. Nós nos vemos aí na próxima semana com a live. Tchau, Isso. tchau, gente. Tchau.